Amém. Então abra sua Bíblia. Graça e paz, você que está em casa, pode tomar seu assento. Você que está em casa já deve estar sentado, né? Mas os que estão aqui podem tomar seu assento. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 2. Aleluia. Que avivamento. 2 Reis, capítulo de número 2, a partir do versículo 19. Amém. Diz assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-no para mim. Quando a levaram, ele foi até a nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Amém. Você pode fechar os seus olhos por um instante. Você pode falar com Deus. Fale com o Senhor. Amém. Eu sei que você veio aqui para ouvir Deus falar. Pai, nós lemos a Tua palavra. Senhor, sabemos que ela é o nosso alimento, ela que tem nos nutrido, ela que nos nutre, ela que nos sustenta, ela que nos encoraja, ela que nos fortalece, ela que nos molda. Senhor, e que nesta noite não seja diferente, porque aqui já foi declarado, ministrado, Senhor, que nós vamos sair daqui diferente como nós entramos, e que a palavra, Senhor, falará ao nosso coração, transformará a nossa vida e nos dará força, Pai, para continuar crendo, porque a Tua palavra ela é soberana, e a Tua palavra diz que pode passar os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará. Pai, então fala conosco nesta noite, ministra aos nossos corações, eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, eu queria te fazer uma pergunta: você está disposto a mudar definitivamente? Quem aqui está disposto a mudar? Quem deseja mudar? Quem quer transformar a vida? Sabe, sair de um estágio e ir para outro. Acho que todos nós, né? Todos nós desejamos uma mudança de sorte. Todos nós desejamos que círculos da nossa vida sejam rompidos definitivamente. E que nós não venhamos mais viver de acordo com desilusão, incerteza, medo e insegurança. Esse é o desejo de todos nós. E eu confesso a vocês que hoje eu li muita coisa, mas até chegar aqui nada nasceu no meu coração. E quando eu estava ali orando no gabinete, Deus trouxe esse desejo, essa palavra ao meu coração e me fez lembrar desta passagem. Para a gente entender um pouco sobre o que esse texto está falando, nós precisamos entender os problemas da cidade. O primeiro versículo 19 parece até um colega de profissão, né? Um corretor de imóveis tentando vender um espaço em uma área, e fala das suas qualidades e das suas dificuldades regional. Então você vê que ele fala: olha, tudo que nós estamos vendo é bom, é bonito, o lugar é propício, excelente localização, né? Tem um riacho, mas tem um detalhe. Tem um detalhe. A terra é ruim, as águas são más, a terra é improdutiva, ela não frutifica. Mas por quê? Existe uma razão para tudo isso. E quando nós olhamos o texto, nós vemos que o problema ele foi estabelecido nesta cidade
lá no período de Josué, quando Deus prometeu dar a ele uma extensão territorial. E a cidade de Jericó era uma das cidades mais representativas da época. Ela era praticamente intransponível, ninguém conseguia entrar na cidade, porque ela era composta de um muro extremamente reforçado. A parte externa tinha uma distância de 2 metros e uma altura de 10 metros. Entre um muro e o outro tinha mais 5 metros de distância. E o segundo muro era de 4 metros. Então, se você analisar, para você acessar essa cidade, era praticamente quase a distância da lateral desta igreja. Então imagina como era extremamente difícil você adentrar na cidade de Jericó. E isso aconteceu 430 anos antes desse acontecimento. E Josué era um homem de tremenda habilidade militar. E Deus o capacitou de tal forma que esse homem ganhou algumas guerras apenas com ferramentas agrícolas, com pá e enxada. Então imagina você com uma guerra com pá e enxada. Imagina alguns estrategistas aqui acompanhar um líder e dizer assim: ó, nós vamos guerrear contra um povo que tem habilidades, materiais bélicos, e a nossa ferramenta é uma pá e uma enxada. Se fosse aqui na igreja, irmão, eu confesso a você que eu teria um número pequeno nesse exército, porque poucos são habilitados para trabalhar com a pá e enxada, né? Se apresentar alguma pá para alguém aqui, vai pensar que é colher de gigante. Nunca viu na vida, né? A enxada, então, menos ainda. Mas a Bíblia diz que esse homem ganhou guerras com esse tipo de ferramenta. E quando ele vai a Jericó, ele recebe uma orientação de Deus que as suas estratégias militares não deveriam ser utilizadas, ia ser utilizada de outra maneira, aonde ele tinha que dar volta na cidade. Quantas voltas? 7, 13. 13 voltas. E na sexta-feira 13, era isso? Não, né? 13 voltas na cidade. Então a estratégia era outra. Ele tinha que caminhar. E às vezes nós somos desafiados a Deus para ver até onde nós temos a capacidade de ir. E eu até fiz menção aqui na reunião do louvor na sexta-feira, que nós, como cristão, nós precisamos aprender a ir até o fim em Deus, não desistir nos períodos da dificuldade. E eu lembro que uma das mensagens de Martin Luther King, ele dizia o seguinte: aqueles que são do Senhor, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas não desista. Não pare. Por mais difícil que possa ser, por mais difícil que possa imaginar. Então, quando Josué ele tem esse desafio em Deus, e Deus havia dito a ele que ele ia entregar Jericó nas suas mãos, ele não pensou duas vezes. Ele não olhou a questão arquitetônica, o processo de engenharia, porque todos que leiam lá, Josué capítulo de número 6, a Bíblia diz que o muro era tão fortalecido que havia residência sobre o muro. No caso de Raabe, ela morava entre um muro e o outro. Tamanha era a sua fortaleza.
E Deus havia dito que esses muros cairiam e ele invadiria a cidade e conquistaria a cidade. E quando isso aconteceu, abra comigo lá em Josué capítulo número 6, versículo 26 e 27. Diz assim: assim o Senhor esteve com Josué. 26, por favor. Isso. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. O preço de seu filho mais velho será lançado os alicerces da cidade, e o preço do seu filho mais moço porá as suas portas. Então, quando Josué adentrou e possuiu a cidade, ele estabeleceu por meio da palavra que aquilo que era a fortaleza, a representação de poder, não existiria mais. E ele amaldiçoou aquela cidade, e aquele que fosse levado a reconstruí-la. Então, 500 anos depois, a maldição foi cumprida. A Bíblia diz que Iel, o Beleíta, que eram os habitantes de Betel, edificava a cidade. Abre aí 1 Reis 16:34, para você entender onde nós vamos chegar. 1 Reis 16:34 diz assim: durante o seu reinado, Iel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segubi, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Então observa, 500 anos haviam se passado, Josué havia lançado uma palavra sobre aquela cidade, e um homem resolveu restaurar aquilo que Deus havia amaldiçoado. E ele, na edificação da cidade, quando ele terminou de restaurar o muro, morreu o seu primogênito. Quando estabeleceu e abriu as portas, morreu o seu filho mais moço. A palavra havia se cumprido. A maldição parecia ser predominante. Então nada iria mudar aquela cidade. E quando Eliseu chegou, foi apresentado a ele aquilo que já havia acontecido. A cidade é boa, o lugar é estratégico, é maravilhoso, mas é estéril. Estamos praticamente selado à morte, até que passou um homem de Deus naquele lugar. Diga, um homem de Deus. E os homens da cidade procuraram a Eliseu e relataram o que estava acontecendo. E Eliseu, ele tomou uma decisão de mudar aquela sentença, de mudar aquela história. Aquilo que era maldito poderia ser mudado. E Eliseu fez algo que parecia inusitado aos olhos de quem vê. Ele pede o quê? Um prato? Não. Um prato novo. Ele não pede um prato usado. Ele pede um prato novo. E quando nós olhamos para esse contexto, nós começamos a entender que por mais que você carregue históricos familiares, por mais que você esteja debaixo de uma sentença, Deus quer fazer novo. De novo,
Deus quer fazer novo. Pode dizer para você, hoje você vai repetir, irmão. Hoje eu tô profeta. Você vai dizer assim: Deus vai fazer novo. Aleluia. Quando nós olhamos para isso, nós vemos aqui a representatividade que Eliseu está mostrando. Fazer novo representa servir de novo, fazer de novo. Indica que Deus não faz nada no velho. Se você é velho, irmão, comece a ficar novo. Não pinta cabelo, que a coisa fica estranha. Mas renova a sua mente, renova o seu pensamento, renove a maneira de servir, de fazer. Faça novo. Não adianta você querer fazer novo com o que você já fez no passado, porque Deus quer fazer novo. Então, quando Eliseu pede um prato novo, está indicando algo novo, servir com coisas novas. Sabe, não adianta você querer dar o velho, dar o pouco, dar o melhor. Se dá de melhor, faz o teu melhor. Porque se você quer mudar áreas da sua vida, você quer mudar definitivamente, precisa fazer novo. Precisa fazer novo. Não adianta nada você querer viver o novo com pensamentos velhos. A não ser que você seja um colecionador de antiguidades, né? Só gosta do que é velho. Quem gosta de velho aqui? Não. Mas a gente precisa entender isso em Deus. Qual é a razão de Eliseu pedir um prato novo? Ele está mostrando justamente isso. Ele está querendo dizer o seguinte, querido: não é porque lá atrás foi lançada uma palavra sobre a tua vida que ela vai continuar tendo os mesmos efeitos. Você precisa romper áreas da sua vida e fazer coisas novas. Sabe aquelas questões geracionais? Sabe que precisa romper? Eu falo, tem uma família que é amiga da pastora e está na 4ª ou 5ª gerações que nenhuma mulher permanece casada. Todas são divorciadas. Então precisa romper áreas da sua vida, da nossa vida, irmão. Não é porque Deus, a palavra de Deus diz que a maldição às vezes ela é geracional, mas nós precisamos romper coisas. Ah, ninguém dá certo na minha família. Não, mas vai dar a partir de hoje. Tem que pensar diferente. E aí ele diz: ponha nele sal. O que o sal representa? Sabor, tempero, equilíbrio. Então, se nós não acrescentarmos coisas novas, dar um novo sabor, trazer um novo equilíbrio, nós vamos continuar vivendo da mesma maneira. E o mais importante não é só dar sabor, não é só dar equilíbrio, é ir direto na fonte. Ele pega o prato novo, ele pega o sal e ele vai até o manancial das águas. Ele vai até a fonte, ele vai até o início de tudo, aonde começa e aonde termina. O que era para ser vida estava gerando morte. E Eliseu vai na fonte e ali ele profetiza, lançando sobre as águas algo novo e dando equilíbrio. Aleluia. Talvez você esteja com a sua vida semelhante. Talvez você
até pode ser uma pessoa bem aparentada, morar num bom lugar, estar numa situação favorável, frequentar esta igreja ou até outra igreja. Você pode estar dentro da cidade, mas o seu interior carrega uma maldição. Sabe, querido, um trauma. Talvez você não seja completamente feliz, porque é isso que nós estamos vendo, o retrato dessa situação. Mas as decisões, por mais que elas sejam satisfatórias, pode não trazer o retorno esperado. Eu tenho algo para contar para você hoje. Você precisa de algo novo. Eu preciso de algo novo. Eu preciso encontrar equilíbrio. Você precisa encontrar o equilíbrio. Sabe? Eu lembro que quando nós começamos a nossa caminhada, a gente se deixou levar para tantas coisas. Por que essas coisas não dão certo? Tem que fazer quebra de maldição. Quem aqui fez quebra de maldição? Quem mais? Só você? Quem mais? Quebrou a maldição? Mais ou menos. Sabe, quando nós vamos entendendo que essas quebras, essas questões só vão ser possível quando você entender o nascer de novo. Sabe, entender o sacrifício que Cristo, como foi ministrado aqui, Ele rompeu completamente e quebrou toda a maldição que veio desde o Éden. Sabe, então é isso que Eliseu está dizendo assim: Deus já nos deu algo novo. Deus nos deu algo novo. Ele rompeu toda a maldição. Por meio de quem? Do Evangelho de Cristo, das boas novas. Sabe, então quando você faz um paralelo da antiga aliança para a nova aliança, o novo de Deus chegou. O equilíbrio de Deus, o sal da terra, a luz do mundo railou sobre nós. E a fonte do pecado foi rompida. Aleluia. É isso que nós temos que entender. Sabe, ser de Cristo não é ser um religioso, é ser alguém que está carregando as boas novas do Senhor, o Evangelho de Cristo. Sabe, o nascer de novo, fazer tudo novo. Sabe, ser o bom tempero da terra, ser aquele que está verdadeiramente sanando toda a maldição. Tudo aquilo que gerava morte passa a gerar vida. A boa nova do Senhor. Só o Evangelho de Cristo é capaz de quebrar toda a maldição. Sabe, amados, tem pessoas que são consumidas diariamente por traumas, por pensamentos, por incertezas, por medo, por insegurança. Sabe, se fecham para o novo de Deus. Se fecham. Sabe, carregam consigo padrões que acham que é o termômetro para a relação com Cristo. E não é, querido. Hoje nós temos acesso direto ao Senhor. Sabe, quando você olha para o ministério de Jesus, irmão, não tem como não se apaixonar por Ele. Sabe, você vê o cuidado de Deus, as direções que Cristo tomava, sabe, a maneira com que Ele foi se revelando a nós. Uma das passagens que mais me deixa apaixonado é quando Jesus, ele junto com seus discípulos, indo para Jerusalém, ele se desvia e vai por Samaria.
E a Bíblia diz que ele encontra uma mulher que estava onde? Na loja de conveniência de Samaria. Foi comprar uma água com gás. Não. Ela estava ao lado de um poço. E ali Jesus rompe por completo todos os costumes da sua época. Primeiro por falar com uma samaritana. E a mulher já diz: olha, os judeus não se dão com os samaritanos. Porque os samaritanos eram uma miscigenação, não era puro sangue. Sabe, não fazia parte da doutrina da igreja, que talvez os outros frequentam. E ali Jesus dá a ela a maior revelação que não deu a ninguém. Porque o desejo dela era verdadeiramente se entregar. E ele perguntou: Senhor, fala para mim, qual é o lugar certo que devemos adorar? Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é aqui em Samaria. Aonde é? Ele disse: mulher, a hora vem e já é chegada, que o Pai procura. Isso quer dizer que ele ainda não encontrou. Todos aqueles que estavam adorando, o Pai não encontrou. Porque a adoração é falsa. A adoração não é verdadeira. A adoração fingida. A adoração carregada de religiosidade. Oh, Jesus. Ele disse: ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, uma adoração genuína, aquela que vem do profundo da tua alma, do teu coração, reconhecendo a soberania de Deus, a dependência de Deus. É isso. Rompe, quebra. É essa boa nova, algo novo, capaz de quebrar tudo isso. Deixa Ele mudar a sua vida. Deixa Ele mudar a sua vida. Ele é a fonte capaz de resolver todos os nossos problemas. É nele, querido. Ele é capaz de mudar definitivamente a sua vida. Definitivamente. Não adianta você levar o profeta para a tua casa, mostrar para ele os seus problemas, mostrar a situação, fazer um tour. Não adianta. Não adianta você mostrar os pontos negativos. Sabe, leia comigo de novo o versículo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que aqui a terra é boa, mas a situação da cidade, como o senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Sabe, faço parte de uma boa família, somos bons, corações generosos, mas nada funciona nesta casa. Aparentemente é tudo belo e formoso. Se você não for na fonte, se você não se abrir para o novo, se você não der ao Senhor o equilíbrio, o tempero, sabe, irmão, não muda. Não muda. Não vai mudar. Se você não mudar, nada vai mudar. Tudo começa por aquele que deseja. Se você não desejar, se você não mudar a maneira, irmão, nada vai mudar. E quando você vai olhando para a palavra de Deus, você vai entendendo tudo aquilo que Cristo conquistou por nós.
Sabe, tem gente querendo fazer sacrifício maior do que o que Jesus já fez. Sabe, nada vai se comparar com o sacrifício que Jesus já fez por você, irmão. Não é o seu jejum, não é a sua oração, não é, sabe, as suas, sei lá, as suas promessas. Não sei se alguns crentes fazem ainda, né? Tem crente fazendo promessa, daqui a pouco está carregando a cruz aí. Indo para Jerusalém Celestial, carregando a cruz. Não adianta você fazer campanha, descampanha, se você não mudar por dentro. Se você não mudar a fonte, a origem. Sabe, fecha os teus ouvidos para aquilo que gera morte. Fecha a sua boca para aquilo que gera morte. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na palavra. Irmão, gera vida. Faz coisas novas. Declarações novas de fé. Sabe, deixa de limitar o poder de Deus. Sabe, se o tempo está demorando, começa a remir o tempo. Começa a declarar sobre a tua vida: Pai, eu quebro agora toda maldição geracional. Sabe, a pior coisa que tem no relacionamento, irmão, quando você senta e fala assim: você parece com a tua mãe. Quem é que faz isso? Quase ninguém, né? Aí fala: meu Deus, o meu marido está parecendo meu sogro. Já viu isso? Hã? Além da afeição, o jeito. Ai, meu Deus, não. Sabe, não funciona. O que funciona é dizer assim: Deus tem algo novo para nós. Eu fui desafiado hoje. Minha esposa falou justamente isso: amor, amor, amor. É um alerta. Se nós queremos viver o melhor de Deus, irmãos, precisamos fazer novo. Eu falo, tem hora que a gente é mentiroso nas nossas declarações. Principalmente quando cantamos: eu quero viver algo novo, faz meu coração. O quê? Irmão, isso tem que arder constantemente. Se você canta, deseje. Sabe, que as coisas começam a arder dentro de você. Sabe, desejar esse novo de Deus para nós. Estamos tão rasos diante de tudo aquilo que Deus quer. A terra é boa, cidade bem localizada, mas tem problema. Tem problema. É estéril, não gera vida. Não vamos olhar para nós. Quantas vidas estão sendo geradas por meio das águas que fluem de nós? Eu lembro que uma vez eu fui questionado por um pastor, e ele falou assim: quantas vidas você ganhou para Jesus? Aí eu fico pensando, falei: nossa, quantos anos de evangelista, todas as ferramentas que eu utilizei. Aí você se enche de soberba, fala assim: não tenho ideia, 100, 200? Falou: você tem certeza? Eu falei: não, certeza eu não tenho, pode ser até mais. Ele falou: quantos você enterrou? Eu falei: ai, Jesus. Eu falei: E esse que se enterrou foi até o fim? Eu falei: foi. Eu falei: então você ganhou para Jesus. Aí ele me disse uma frase que mexeu comigo e mexe até hoje. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E ele me disse assim: se você gerar alguém para Jesus e não tiver condições de cuidar, você é um promíscuo. Porque pai cuida, pai vai até o fim. E quando você gera alguém, você tem a responsabilidade da paternidade. Você tem que cuidar, você tem que ministrar. Porque gerar um filho e dar para 8 cuidar é fácil.
Ó, pastor, falei de Jesus para ele, ó, legal. Ele aceitou Jesus. Agora o senhor cuida, pastor? Quantos de nós fazem isso? Não, eu já falei, ele aceitou Jesus, mandei para a igreja. Você ligou? Você cuidou? Você tomou pela mão? Não, irmão. Aí, ao invés de nós gerarmos, nós estamos matando. No direito se diz o quê? Quando alguém não pode cuidar de si mesmo e você abandona? Fala, filha sábia. Abandono de incapaz. É o que a gente faz. Nós abandonamos os novos, que são incapazes. Precisam ser cuidados. E quando Eliseu chega em Jericó, está igual. Uma cidade repleta de vidas, mas mortas, sem fonte de alimento, com manancial contaminado, com manancial gerando morte. Vamos na fonte. Vamos na fonte. Vamos na fonte. Se coloque de pé. Aleluia. Sabe, amados, a gente deseja ver os milagres de Deus. A gente deseja ver as maravilhas de Deus. Mas isso só é possível quando nós desejamos verdadeiramente mudar o rumo que nós estamos tomando. E só o Evangelho de Cristo é capaz de mudar definitivamente a nossa vida, o nosso caráter. Porque resistir, irmãos, eu confesso a você que é a pior coisa que alguém pode fazer. Porque se Deus te chamou com um propósito, você foi gerado com um propósito, você só vai retardar aquilo que Deus já estabeleceu sobre a sua vida. E nós podemos ficar 500 anos debaixo de uma maldição, até que um homem de Deus chega e escolhe mudar a situação. Maldizer, às vezes a gente não sabe, irmãos, mas tem pessoas que estão debaixo de palavras que foram proferidas de forma impensada. Sabe, pais que na hora da raiva, sem entendimento, falaram coisas para os filhos, e os filhos para os pais, e vice-versa. E aí você fala assim: poxa, por que essas coisas não destravam na minha vida? Porque às vezes você pode estar debaixo de uma palavra que foi maldita, mal interpretada, porque o inimigo, irmãos, ele só consegue trabalhar quando nós habilitamos ele. E aí habilitou, ele pega aquilo e trabalha para cumprir o seu propósito. Então nessa noite, eu não sei, não vou chamar ninguém aqui à frente, né? Mas se você trouxer à memória palavras que você tenha ouvido lá atrás, ou você tenha dito, hoje é noite de romper isso. Hoje é noite de romper isso. Prato novo, sal e ir direto na fonte. Só assim a gente vai romper áreas na nossa vida. Por que a minha vida não vai? Talvez alguém tenha dito. Coloque a mão no seu coração. Você que está em casa, faça isso também. Se Deus tocou, te trouxe à memória, talvez palavras que você tenha dito de forma impensada, para o seu filho, para a sua filha, ou para qualquer que seja,
Hoje é a noite de você romper isso, liberar as pessoas para viver o melhor de Deus, o novo de Deus. Traga algo novo, traga equilíbrio para isso e vai direto na fonte. É isso que Eliseu fez. Ele não aceitou aquela palavra como definitiva, mas ele aceitou aquela palavra para mudar por completo a situação que estava vivendo aquela cidade. Então hoje o Espírito Santo possa trazer você, talvez palavras que você tenha dito, dizendo assim: é um maldito, você não vai dar certo nisso ou naquilo. Ou talvez você tenha escutado: o seu casamento não vai dar certo, esse novo projeto não vai dar certo, você não vai dar certo na vida, você vai ser um fracasso, você vê isso ou você é aquilo. Hoje é noite de romper, hoje é noite de verdadeiramente nós oferecemos na fonte da água, aquela que Jesus ofereceu para a mulher. Mulher, hoje, a água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Aquilo que Deus tem para derramar sobre você, você nunca mais será o mesmo. Porque foi isso que Jesus disse: eu sou a fonte da vida, eu sou aquele que se fez maldito, aquele que tomou o seu e o meu lugar, aquele que recebeu a sentença de morte, para que você tivesse vida nele. Essa é a boa nova em Cristo, que Ele disse: no mundo você teria aflições, mas anima o teu coração, porque Ele venceu, você também vai vencer. Aleluia. O teu futuro será diferente, a sua casa será diferente, os seus negócios serão diferentes. Aleluia. Você terá e você será um rio de águas vivas, você será a fonte. Aleluia. Você será a esperança, você será o profeta. Aleluia, aleluia. Você será aquele que as pessoas vão ver, vão apresentar a situação como uma sentença eterna, mas você vai ser aquele ou aquela que vai pegar algo novo, vai tomar o sal e vai na fonte para romper toda a esterilidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos sobre a tua igreja esse tempo, Pai, em que nós mudaremos por completo, Senhor, a nossa história de vida. Senhor, nós estamos dispostos a mudar definitivamente a história da tua igreja. Pai, nós seremos os profetas dessa geração, nós seremos aqueles que vamos romper, Pai. Nós somos aquele, Pai, que viveremos e surgiremos, ó Deus, como esperança para aqueles que estão estéreis. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre este lugar, nós declaramos sobre esta igreja, nós declaramos sobre aqueles que estão nos assistindo hoje, Pai, uma mudança completa e definida em áreas das suas vidas. Pai, nós não retrocederemos mais, nós vamos avançar em Ti e desfrutaremos do melhor do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.